Luciana Genro nasceu em Santa Maria e tem 43 anos. Filiada ao PT, quando filiada ao PT, foi deputada estadual por 2 mandatos. Se elegeu deputada federal em 2002 pelo PT e em 2006 pelo PSOL. Na eleição de 2010, fez quase 130 mil votos, mas não conseguiu garantir a vaga. Luciana é formada em Direito desde 2011. Estão conosco os jornalistas Samir Oliveira, do Portal Sul 21, e Laura Geller, do Portal Terra. Boa noite, sejam bem-vindos. Este programa também está sendo transmitido ao vivo para todo o país pelo Portal Terra. Boa noite, pré-candidata. Seja bem-vinda ao Conexão RS. Boa noite, Guilherme. Prazer. Na arrecadação de impostos, a gente sabe, nessa questão do Pacto Federativo, que é o governo federal quem fica com, pelo menos, aí a metade do que é arrecadado nesse bolo. Estados e municípios dividem aquela sobra desigual. Há como reverter isso, já que estados e municípios têm demandas mais imediatas? Com certeza, há como reverter isso, e a proposta do PSOL é justamente se colocar como uma alternativa diante dessa falsa dicotomia que existe entre o retrocesso, que significa a volta do PSDB ao poder, e o continuismo, que significa a continuidade do PT. Sendo que o Eduardo Campos, o PSB, está no meio dos dois aí, não sabe bem se quer continuar, se quer retroceder, é um candidato meio em crise existencial. Então, o PSOL quer se propor a ser o novo, porque esses 3 candidatos, eles têm algo em comum, que é a manutenção de um modelo político onde há uma democracia que está completamente capturada pelo poder econômico, e também um modelo econômico que é totalmente subserviente ao capital financeiro, onde só quem ganha são os grandes bancos, são os grandes grupos econômicos. E o PSOL quer se apresentar como uma proposta nova que possa resgatar uma política que não seja um balcão de negócios, que não seja a política tradicional das elites que fazem do interesse público a sua própria forma de... fazem como a sua própria caixinha de brinquedos, né? O Estado como a sua caixinha de brinquedos a serviço dos seus interesses. O PSOL pretende buscar uma nova política. E eu acho que parte dessa nova política é justamente uma maior distribuição dos recursos públicos para que os municípios e os estados tenham maior autonomia, mas mais do que isso, é que os recursos públicos deixem de ser drenados para o pagamento da dívida pública. E esse é um dos pontos fundamentais do programa do PSOL. Certo. Samir, por favor. Boa noite, colegas. Boa noite, Luciana. O PSOL é um partido que tem um discurso muito afinado com as manifestações que ocorreram em junho, né, do ano passado. Um partido que participou dessas manifestações. Como fazer com que esse envolvimento todo também acabe gerando expressão eleitoral para o partido, né? Acabe se cristalizando também nas urnas, agora nas votações, né, Luciana? Justamente, Samir, esse é o grande desafio do PSOL, porque junho de 2013 irrompeu nas ruas do Brasil essa indignação que já estava latente na população, principalmente na juventude, nas pessoas que não mais toleram que viver num sistema onde elas precisam, são tratadas com absoluta falta de respeito quando tentam se deslocar pela cidade andando em ônibus superlotados, ou quando tentam ter um atendimento de saúde, ficando em filas e tendo esperas de meses para uma consulta ou para um tratamento médico. Isso tudo eclodiu em junho. E o nosso desafio é tentar dar voz a essa indignação. Como dar voz a essa indignação? Justamente resgatando essas bandeiras de junho que não foram atendidas, porque os governos não atenderam, embora tenham ficado muito assustados, né, com toda aquela multidão nas ruas e tenham anunciado muitas medidas, quase nenhuma delas se transformou em realidade. Então, as demandas de junho continuam inatendidas, do transporte público, da saúde, da educação, da luta contra a corrupção, de uma democracia mais participativa, onde as pessoas se sintam realmente parte das decisões do poder público. E nós queremos vocalizar essas reivindicações na campanha, buscando justamente canalizar, né, para esse processo eleitoral, através da candidatura do PSOL, essa indignação.
Bom, antes de eu passar a palavra para a Laura, eu queria perguntar para a senhora, pré-candidata. Nesses protestos de 2013, a mídia foi criticada pela atuação, tanto que ela começou com um tom e acabou terminando com outro. A senhora é a favor da regulação da mídia que já se discute no Congresso? Eu sou a favor que nós tenhamos uma verdadeira democracia nos meios de comunicação. Não é o que acontece hoje. Hoje nós temos a democracia dos donos das empresas de comunicação, onde eles decidem o que deve e o que não deve ser veiculado. Nós vemos aí nas grandes redes de televisão, parece que só existem 3 candidatos à presidência do Brasil. Há uma tentativa descarada de ignorar a existência das candidaturas alternativas, particularmente da candidatura do PSOL. Os partidos menores acabam sendo tratados como nanicos. A senhora se considera em um partido desse tipo ou não? A senhora refuta essas afirmações? Nanico ou não nanico, o PSOL é um partido pequeno, evidentemente que é, ainda. O problema é que o atual sistema político, ele busca perpetuar quem é pequeno continuar pequeno e quem é grande continuar grande, porque justamente o sistema está construído para proteger os que já estão no poder, os que já são grandes. Então, eu acho que é necessário haver uma democracia real nos meios de comunicação para que o conjunto das matizes políticas que existem no Brasil possam se expressar e possam ter o seu espaço devidamente respeitado. Bom, antes de passar a palavra para a Laura, eu quero lembrar que você pode participar em facebook.com/UbraTVCultura e também ligar aqui no 51-3477-9105. Laura. Primeiro, boa noite a todos que nos assistem na Ubra TV e também ao vivo pelo Portal Terra. Boa noite, Luciana. Eu queria lhe perguntar, primeiramente, sobre a sua pré-candidatura nesse momento. Ela aconteceu depois que o senador Randolph abandonou a candidatura, né? Mas ele apoiou, em entrevistas que ele deu, o deputado Marcelo Freixo. Enquanto, por exemplo, o Jean Willis apoiou a candidatura da senhora. Queria saber como é lidar com essas correntes dentro do PSOL, que se tem um embate entre eles, como foi lidar com isso e como é que a senhora vê esse apoio que o próprio Randolph, que estava na sua chapa, deu ao Marcelo Freixo e não à senhora? O Randolph me apoia também. Ele lançou o nome do Marcelo Freixo porque ele ficou traumatizado com esse primeiro momento onde ele era candidato e não houve uma unidade do partido em torno do nome dele. Porque, de fato, haviam setores que questionavam a candidatura dele, o nome dele como expressão de um consenso no PSOL. Felizmente, e acho que isso não é mérito meu, mas é também mérito de um processo político que foi construído dentro do partido, o meu nome ganhou praticamente a unanimidade. Eu acredito que na convenção de domingo o meu nome vai ser aprovado por unanimidade. Isso vai ser muito positivo porque nós vamos conseguir constituir uma unidade política e independente das divergências que hajam dentro do partido, porque há de fato diferenças políticas. Eu mesma havia disputado essa indicação com o Randolph, então nós temos diferenças dentro do PSOL, mas são diferenças no marco de uma grande unidade, que é necessário apresentar ao Brasil uma alternativa política pela esquerda, que é necessário apoiar as lutas, apoiar as greves, apoiar as manifestações, de que não é somente através do processo eleitoral que nós vamos construir um novo Brasil, mas é principalmente através da ação do povo organizado e do povo mobilizado. E esse acordo político que existe no PSOL, ele é fundamental para que a gente possa estar unidos na eleição e realmente apresentar propostas concretas que possam dialogar com esses anseios de mudança que o povo demonstrou em junho de 2013 e continuou demonstrando após 2013, ao longo desse ano, com greves importantes que aconteceram, como foi a greve dos garis no Rio de Janeiro, em pleno carnaval, como foi a greve dos metroviários agora em São Paulo, violentamente atacada pelo Alckmin, num processo de demissões absolutamente assim, violento mesmo, e mesmo assim os trabalhadores seguem resistindo, seguem lutando. O MTST, que é um fenômeno político novo, que ganhou muita força após junho de 2013, que pautou um problema muito grave que existe no Brasil, que é o déficit habitacional e que é a especulação imobiliária
que vem se desenvolvendo a partir, inclusive, da própria Copa, que se agravou de forma muito grande nesse último período. Então, essa unidade do pessoal em torno dessas bandeiras, em torno dessa necessidade de apoiar a mobilização do povo, me parece que ela é mais do que suficiente para que nós tenhamos uma grande campanha eleitoral. Em 2012, a senhora emitiu uma nota de repúdio aí a alianças feitas pelo PSOL com o DEM, com o PTB, com o PSDB para disputa no segundo turno na prefeitura de Macapá. E o senador Randolfo Rodrigues, ele apoiou essas alianças. Assim, esse tipo de movimentação da esquerda com a direita acaba não tornando o PSOL um partido como os outros? Eu justamente disputei essa indicação com o Randolph naquele primeiro momento por ter diferenças com ele em relação a essa questão das alianças. Mas isso são questões pontuais que acontecem lá no Amapá. A política do PSOL não é essa. Nós temos uma política de alianças muito clara e essa política parte justamente do repúdio às alianças que são feitas sem princípios programáticos, como nós estamos vendo, como o PT faz, como o PSDB faz, como o PSB faz. Eles se unem simplesmente em cima de um interesse eleitoreiro, né, de loteamento de cargos. O PT, por exemplo, está com o PP em nível nacional, sendo que aqui a Ana Amélia é candidata contra o PT. Então, eles não têm unidade política, né? Eles têm unidade em torno da necessidade de chegar ao poder e fazer aquela distribuição de cargos de acomodamento dos seus aliados, né? Um verdadeiro loteamento dos espaços públicos. O pessoal não trabalha com essa lógica, né? Nós buscamos, inclusive, fazer alianças e buscamos aliados. Em nível de partidos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós conseguimos fazer aliança com o PSTU, que é um partido que tem um posicionamento político, ideológico, parecido com o nosso, no sentido de ser oposição de esquerda ao PT. Mas você demorou um pouco para fazer essas alianças com a esquerda, né, para candidata. A esquerda não precisa se unir mais? Precisa, acho que é uma necessidade. Infelizmente, em nível nacional, nós não conseguimos constituir essa aliança, mas mesmo assim, sem ter a aliança formal, eu acredito que o PSOL, o PSTU e o PCB, mesmo com candidaturas separadas, em nível presidencial, estaremos unidos na denúncia dos reacionários e dos continuistas, né? Apresentando uma nova alternativa e a população vai escolher qual desses três que se apresentam melhor vocaliza essa indignação e essa necessidade de construção do novo. Antes de passar a palavra, Gurice, é porque tem uma primeira pergunta pelo telefone aqui. Fala, Perdigão. Bom, tem uma pergunta aqui da Solange Rodrigues, do bairro Santo Antônio, aqui de Porto Alegre. Ela está perguntando qual a sua posição em relação às manifestações e depredações que aconteceram recentemente e se a senhora é a favor ou contra a depreciação de prédios privados, públicos, depredação. Eu sou contra qualquer violência gratuita, né? Mas eu também sou contra que a polícia reprima as manifestações e que esses jovens que participam das lutas sociais sejam criminalizados. Eu inclusive, e o PSOL se manifestou claramente sobre isso, no sentido de que esses atos de violência gratuita, eles atrapalham a nossa estratégia, porque a nossa estratégia é milhões nas ruas. Nós queremos milhares de pessoas participando das manifestações. E as pessoas se afastam porque têm medo ou de quem depreda ou da reação da polícia, que às vezes não, sempre é muito mais violenta do que as próprias depredações. Então, eu acredito que nós temos que ter manifestações de massa para poder amedrontar os poderosos e não quebrar uma porta de banco ou um prédio público. Existe diferença entre depredar um prédio público e um banco, por exemplo? Eu acho que existe diferença, evidentemente, porque os bancos eles já são os verdadeiros terroristas contra o povo, né? Então eu até entendo mais a violência contra um banco do que a violência contra um prédio público que acaba o conserto dele saindo do nosso próprio dinheiro, né? Mas os bancos eles são hoje a pior praga que existe no Brasil, né? Para se ter uma ideia, eles lucraram, enquanto o Brasil vive um processo de crise econômica e de falta de crescimento, os bancos lucraram no ano passado 70 bilhões de reais. Né? E lucraram como? Em base às altas taxas de juros, em base às altas tarifas que cobram da população. Então, banco é um problema muito grave no Brasil e o tratamento que os bancos recebem por parte dos governos é um tratamento leniente. Né? Eles não
não pagam impostos proporcionalmente aos lucros que têm. Então, é legítima a indignação contra os bancos, mas é ineficaz sair quebrando porta de banco, né? Eu acho muito mais eficaz uma organização da indignação, né? E é isso que o pessoal tenta pautar na eleição presidencial, a necessidade dessa indignação ser organizada. A senhora tributaria esses lucros dos bancos? Tributaria muito, muito. Qual seria a relação do pessoal com os bancos? Nós temos uma proposta de, não é nem reforma tributária, é uma proposta de revolução tributária. Porque hoje o que acontece no Brasil? A carga de impostos ela é extremamente elevada sobre o consumo e sobre o salário. Então, tu que é assalariado, paga um altíssimo imposto de renda. Ao mesmo tempo, tu vai no supermercado, compra leite, pão, carne, produtos de higiene, paga altos impostos embutidos nesses preços. Tu que é assalariado e ganha pouco, vais gastar todo o teu salário consumindo. Tá? Então, a tua carga tributária é elevadíssima, porque ela já há um confisco ali no imposto de renda e depois mais no teu consumo. Já o patrimônio e a riqueza são fracamente tributados. Tá? O maior percentual de arrecadação de impostos vem justamente do imposto de renda e dos impostos sobre o consumo. Patrimônio e riqueza é um percentual muito reduzido. E é justamente por isso que os bancos ganham tanto. Né? Sim. E onde incidir, então, no caso? Tributar a renda e não o produto que está na gôndola, por exemplo? Não, nós queremos tributar a riqueza e a propriedade. Essa é a mudança fundamental, porque hoje a tributação fundamental é sobre a renda e o consumo. Então, o assalariado paga muito imposto. Inclusive, a tabela do imposto de renda tem uma defasagem de mais de 60%. E o governo não atualiza sequer pela inflação. Então, a cada ano, o assalariado paga mais imposto ali na fonte. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tributar mais a riqueza e a propriedade. Quem acumula riquezas. Mas né? a gente sabe que, em muitos casos, até os próprios políticos estão vinculados. Aí tem grandes extensões de terra, Exatamente. tem grandes fortunas. Por isso passa no Congresso? Por isso que não passa, porque uma parte grande dos políticos faz parte desses milionários que nós queremos tributar e o imposto sobre as grandes fortunas está na Constituição brasileira. Inclusive, ironicamente, foi o Fernando Henrique quem fez uma emenda para colocar o imposto sobre grandes fortunas na Constituição e até hoje não foi regulamentado. Eu, como deputada, apresentei uma proposta, consegui aprovar na Comissão de Constituição e Justiça e depois foi engavetado, porque eles não querem. Né? E é por isso que eu digo e repito sempre que não é apenas através do processo eleitoral que nós vamos conseguir fazer essas transformações. Mas no caso da senhora, a senhora teria uma missão árdua, então, para poder Com certeza, uma missão árdua, mas eu tenho certeza que se eu for presidente, tenho certeza que se eu for eleita presidente, é porque o povo vai estar disposto a me apoiar nesses enfrentamentos. E aí esses milhões que nós tivemos na rua em junho estarão na rua não de uma forma dispersa e desorganizada, mas estarão na rua com um objetivo claro: apoiar a tributação dos milionários, apoiar a tributação dos ricos, apoiar as propostas que mexam nesse sistema político e nesse sistema econômico tão prejudicial à maioria do povo. Quero pedir desculpas para os colegas que eu monopolizei um pouco o debate aqui. Está muito boa a conversa. Fique à vontade. Tá muito boa a conversa. Pré-candidato, o pessoal critica bastante o PT, né, por ser um partido que tinha claras bandeiras de esquerda na sua fundação e depois que chegou ao poder, principalmente ao poder nacional, acabou se degenerando no sentido de adotar as mesmas práticas que os outros partidos e arrefecer bastante nas suas bandeiras. Como o pessoal pode fazer para que esse mesmo processo não aconteça com o pessoal, né? Todo partido de esquerda a gente sabe que corre esse risco, né, de chegar ao poder e acabar se entregando um pouco ao status quo do poder. Como o pessoal faria para que isso não acontecesse com o partido? Eu vejo que a primeira coisa é não entrar nessa lógica de chegar ao poder a qualquer preço. Né? Chegar ao poder com a alma vendida. Então, fazer alianças espúrias, se juntar com Sarney, com Collor, com Renan Calheiros, com o que tem de pior, com Maluf, com o que tem de pior na política brasileira, o PT se uniu para chegar ao poder. Então, chegou ao poder sem ter condições e sem ter acumulado condições para fazer essas mudanças fundamentais. Ao mesmo tempo, é preciso que se tenha uma definição muito clara. Não basta ganhar as eleições
eleições e manter as estruturas políticas da forma que elas estão. É preciso ganhar as eleições, se apoiar na mobilização popular, se apoiar nesses movimentos populares que têm ganho força no último período para enfrentar as elites econômicas e políticas que vão seguir tentando dominar o país e mudar as estruturas. Por isso que eu acho fundamental que nós tenhamos um processo de constituinte popular, né? Após uma vitória do PSOL, para que a gente possa reorganizar as instituições do país e não cair nessa lógica que o PT caiu de se acomodar, de se moldar as instituições e passar então a agir da mesma forma que antes condenava, né? Porque se a gente ganhar a eleição e manter essas estruturas políticas da forma que elas são, nós estaremos numa armadilha, porque as estruturas irão nos cooptar, né? E os rebeldes acabam cooptados. Mesmo os rebeldes acabam cooptados pelas estruturas políticas quando chegam nelas e se acomodam a elas e não buscam transformá-las de forma radical, né? E nesse sentido, radical, pela raiz, né? Uma transformação profunda. Então, essa lógica eu acho que é fundamental para que a gente possa ter melhores chances de conseguir fazer as transformações, porque garantias de 100% a gente não tem, né? E para que a gente possa fazer as mudanças, é preciso que o povo nos apoie, se mobilize e esteja conosco nesse processo de transformação. Laura, faz a última pergunta desse bloco. Certo. Pré-candidata, o PSOL ele tem uma identificação assim de suas causas com os grandes centros urbanos. É praticamente o que parece com a questão do MTST, que a senhora falou, das greves. Como é que fica a penetração do partido nos municípios pequenos? Por exemplo, os municípios do Rio Grande do Sul, que são essencialmente agrícolas, que tem essa dicotomia, assim, sempre dos mesmos partidos que estão alternando no poder. Como é que vocês conseguem penetrar, principalmente nessa questão das alianças, que o pessoal não se alia com qualquer partido, ele tem que ter uma identificação maior? Como é que fica essa penetração nos municípios menores, assim, tirando os grandes centros? Olha, Laura, a gente tem que confiar na evolução do processo político, né? É evidente que não é fácil e as grandes capitais, elas acabam concentrando de uma forma mais aguda os problemas sociais e acabam gerando movimentos populares que conseguem perceber de uma forma mais clara a necessidade de se fazer mudanças estruturais. Isso é muito mais mediado nos pequenos municípios, mas os problemas enfrentados pelos pequenos municípios também só serão resolvidos a partir dessas mudanças estruturais. Então, eu acho que o segredo é a gente se enraizar, né, cada vez mais nas comunidades. E, para isso, o processo eleitoral é muito importante, porque se os movimentos populares têm mais dificuldade de se organizar nas pequenas cidades, o processo eleitoral chega em todo lugar. É por isso que, diferente de algumas tendências da esquerda de desvalorizar o processo eleitoral e de achar que ele não é importante, eu dou grande importância para o processo eleitoral, porque ele nos possibilita esse diálogo direto com o povo, né? Apesar da enorme desigualdade que existe no processo eleitoral, porque o tempo de televisão que nós teremos, por exemplo, vai ser cerca de 50 segundos, enquanto que os outros candidatos terão vários minutos. O foco né? da campanha tem que ser outro. Então, é muito difícil. Nós vamos usar as redes sociais, nós vamos usar o diálogo corpo a corpo, né? Mas é a chance que a gente tem de chegar aí nesses pequenos municípios e levar a nossa proposta e mostrar também o que está acontecendo no conjunto do país, para que as pessoas possam formar uma opinião e decidir pelo melhor candidato. No próximo bloco a gente continua conversando com a pré-candidata do PSOL à presidência da República. A gente faz uma pausa agora, mas a gente volta já já. Estamos de volta e você pode participar em facebook.com/UbraTVCultura ou então pelo telefone 51-3477-9105. Nós estamos aqui com Conexão RS, recebendo hoje a pré-candidata à presidência da República, Luciana Genro, e você está vendo também pelo site terra.com.br, pelo portal Terra. Bom, Luciana, na última eleição à presidência, o candidato Plínio de Arruda Sampaio participou dos debates nas emissoras de TV. A senhora espera ser convidada? Como vai se posicionar nos debates? Olha, Perdigão,
Eu não espero ser convidada, eu tenho o direito de ser convidada, né? O PSOL é um partido que tem representação no Congresso Nacional, portanto, as emissoras são obrigadas a nos convidar. Algumas até tentam negociar com os partidos menores para que saiam dos debates e aceitem uma cobertura de televisão. Nós não aceitaremos. Nós queremos estar nos debates, queremos estar frente a frente com a Dilma, com a Aécio, com o Eduardo Campos, para botar o dedo na ferida, dizer as verdades que eles não vão dizer e fazer a disputa com muita delicadeza, mas também com muita dureza. A senhora acha que valeu a pena ter recebido dinheiro da Gerdau na sua campanha e pretende receber verba durante esta próxima campanha? Olha, se eu for considerar o desgaste político que eu tive e os míseros 100 mil reais que eu recebi naquela campanha, talvez não tenha valido a pena. Mas eu tenho a minha consciência absolutamente tranquila, porque eu nunca mudei 1 milímetro das minhas ideias, do meu posicionamento político, por causa de financiamento de campanha. E nesta eleição, nós vamos cumprir rigorosamente, aliás, como sempre cumprimos, o Estatuto do PSOL, que proíbe doações de empreiteiras, de empresas multinacionais estrangeiras e de bancos. Tá? Esses 3 segmentos da economia, que são os segmentos mais parasitários da economia e com os quais o PSOL se confrontará de forma inelutável quando chegar à presidência da República, nós não queremos diálogo, não queremos nenhum tipo de financiamento. E pretendemos fazer a nossa campanha fundamentalmente com o apoio da militância. Vamos fazer uma plataforma de internet onde as pessoas poderão fazer doações e, dessa maneira, vão se sentir parte da construção de um novo projeto político que não está capturado pelo poder econômico. A senhora acha que seria, que daria para fazer a campanha com essa verba arrecadada? Dá, eu já fiz várias campanhas com pouquíssimo dinheiro. Aliás, nessa campanha que tu te referiste, eu enfrentei adversários e adversárias que tiveram 10 vezes mais recursos do que eu e não tiveram 10 vezes mais votos do que eu. Tiveram até bem pouco a mais do que eu, né? Em comparação com o dinheiro que tiveram. Então, as campanhas nacionais do PSOL sempre foram feitas com poucos recursos. Então, eu acredito que é possível, embora isso nos coloque numa desvantagem muito grande, justamente porque o sistema político ele é feito para garantir a vitória de quem está diretamente vinculado ao poder econômico, né? Cabos eleitorais pagos, marqueteiros pagos a preço de ouro, compra de voto muitas vezes descarada. Então, isso tudo é um obstáculo muito grande, uma dificuldade enorme que nós enfrentamos. Mas nós temos uma coisa que ninguém mais tem, pelo menos não dos grandes partidos, que é uma militância. Uma militância que vai para a rua por ideal e não recebe nenhum real. É até um versinho que o pessoal usa para debochar, né, dos outros que precisam pagar para ter gente fazendo campanha. E nós temos uma militância muito aguerrida, muito entusiasmada, que vai com certeza se esforçar enormemente para compensar essa desvantagem da falta de recursos. Essa questão do gasto da campanha, na eleição de 2012, os candidatos gastaram aí 4 bilhões de reais, né, em todas as campanhas. E isso se discute no Congresso na questão do financiamento público de campanha. A senhora é favorável? Tem que baixar esse preço? Eu acho que tem que ter financiamento público, mas não é suficiente. Tá? Porque se o financiamento público... Porque como garantir, por exemplo, que alguém receba não um dinheiro, mas uma quantidade de santinhos, gasolina para o seu carro? Sim, justamente, o financiamento público ele não é suficiente. Primeiro, porque se ele reproduzir as desigualdades que existem hoje, por exemplo, no tempo de televisão, não adianta ter financiamento público, né? Porque vai dar um pouquinho para uns e um montão para outros. Então, tem que mudar toda a lógica de distribuição dos recursos e do tempo de televisão. Ao mesmo tempo, tem que ter uma fiscalização muito rígida, né, e punições muito rigorosas para quem sair da linha, digamos assim, né, para quem receber recursos privados fora da lei. Isso hoje não acontece, né? A gente sabe que há uma prática, né, de ilegalidades, né, do colarinho branco que não recebe o mesmo tratamento que recebe o pobre da periferia, né, que abarrota as nossas prisões, enquanto que as prisões do mensalão são a exceção que confirmam a regra, porque são
são exemplos raros, né, de políticos que acabaram presos. Então, nós queremos que haja uma fiscalização rigorosa para que, de fato, fosse cumprida, né, a legislação e uma democratização real nesse processo eleitoral. Agora, sobre a reforma política, ainda tem uma pergunta. A senhora é a favor de dividir o Estado em distritos para que os eleitores possam votar em candidatos da região em que moram? Eu não acho que essa é a melhor solução, sabe, Perdigão? Eu acho que a gente não deve pensar só no nosso pequeno espaço onde a gente vive, né? Quando a gente elege alguém, a gente tem que pensar no conjunto dos interesses do povo. Tá? Assim como a gente não deve pensar só na gente quando a gente vota, a gente deve enxergar o outro também. Então, eu acredito que o melhor é nós termos um processo onde a democracia direta seja mais valorizada, onde nós tenhamos mais plebiscitos, referendos, inclusive revogatórios. Eu acho que a Venezuela tem um exemplo importante para nos dar do referendo revogatório, que é a possibilidade do eleitor diminuir o mandato do político, né? Seja ele um deputado ou um membro do Poder Executivo. Valorizar esses processos de participação direta do povo, eu acho que é a melhor forma de se ter uma fiscalização maior para que não haja o que nós temos hoje, que é as promessas de campanha eleitoral serem engavetadas no dia seguinte à vitória do candidato. Até porque essas promessas muitas vezes não saem sequer da cabeça ou do coração do candidato, saem dos marqueteiros que fazem pesquisas para saber o que as pessoas estão querendo e botam aquilo na boca do candidato que vira um produto. Né? Então, essa lógica precisa mudar e aí sim nós vamos ter um sistema político melhor. Antes da pergunta dos colegas, tem uma pergunta do Décio, aqui da região Eu estou notando que a produção me metropolitana. passou, ele ligou no 34779105, lembrando que se você está fora aqui da região metropolitana de Porto Alegre, tem que discar o 51 na frente, tá? 5134779105. Bom, Luciana, a pergunta do Décio de São Leopoldo, ele é um pequeno comerciante, tá? E ele faz a seguinte pergunta: como a senhora lidaria com esses grandes conglomerados de mercados que vêm de fora e acabam tirando aí o espaço do pequeno comerciante? Se daria isenção, continuaria dando isenções, enfim, como o governo vem fazendo? Pois é, olha só, o governo do PT, que se diz de esquerda, mas já não é mais de esquerda, destinou através do BNDES milhões de reais para a Friboi. Foi um frigorífico, né? Sim. Que justamente o que o Friboi fez com o dinheiro que recebeu do BNDES? Comprou os pequenos, concentrando ainda mais o setor. Então, o governo do PT faz exatamente o oposto do que deveria fazer. O que o governo tem que fazer? E o que o governo do PSOL vai fazer? Vai apoiar os pequenos, tá? Fazendo com que os pequenos consigam sobreviver e consigam, de fato, praticar preços mais competitivos, né? Porque hoje não conseguem, porque ao serem grandes, conseguem comprar em grande quantidade e praticar preços mais competitivos, os pequenos têm que vender mais caro porque não conseguem comprar com tanta quantidade. Então, o governo precisa pensar justamente em desconcentrar, né, e não em concentrar. E justamente o que o governo fez através do BNDES foi fortalecer a concentração, a oligopolização de diversos setores da economia. E isso só redunda em quebradeira dos pequenos e em preços mais altos depois para o consumidor. E incentiva a importação. Exatamente. Pessoal. Para candidata, a gente tem no Brasil hoje, há algum tempo já, um modelo de política de drogas que prioriza a segurança, né? O investimento em policiamento, o modelo chamado de guerra às drogas. E também existem modelos alternativos que dizem que essa questão tem que ser tratada de outra forma. Uma questão de saúde, é uma questão social e é uma questão que poderia envolver a legalização de algumas substâncias como a maconha. Como é que a senhora se situa nesse debate e o que é possível fazer nessa questão a partir da presidência da República? Importantíssima pergunta, Samir. Recentemente, a London School of Economics, que é uma das mais prestigiadas escolas de economia da Inglaterra, não tem nada de socialista ou de revolucionária, publicou um estudo mostrando que a guerra às drogas fracassou. Aliás, confirmando o que outros organismos, outras organizações já vinham dizendo. A guerra às drogas fracassou por quê? Porque o consumo não diminuiu e porque só gerou mais violência e corrupção. O resultado da guerra às drogas é esse. O consumo segue enorme,
e a violência e a corrupção aumentaram estrondosamente. Então, a guerra às drogas acabou, na prática, se transformando numa guerra aos pobres, né? O exemplo da Cláudia, no Rio de Janeiro, aquela moça que foi arrastada pelo automóvel, antes de ser arrastada pelo automóvel, ela foi executada pela polícia. O Amarildo, executado pela polícia. O DG em São Paulo, executado pela polícia. Todos na lógica da guerra às drogas, porque eles eram suspeitos de serem traficantes, ou porque eles poderiam ser traficantes, ou porque estavam no meio de um território conflagrado pelo tráfico. Então, esse modelo não serve, esse modelo está fracassado. A legalização da maconha me parece ser imperativa. Eu acho que o Mujica nos dá um grande exemplo no Uruguai. Por quê? Primeiro, porque a maconha é uma droga que causa tão ou menos mal do que o álcool. Então, nós já temos que partir desse debate sobre o efeito da maconha enquanto droga. Evidentemente que ela traz prejuízo à saúde, assim como o álcool, assim como o cigarro, né? Assim como vários remédios que são legalizados no Brasil que trazem prejuízo. Mas como evitar esses prejuízos? Justamente regulamentando. E aí temos o projeto do Jean Willis, que é o nosso deputado, a quem eu tenho enorme admiração, porque ele tem a coragem de comprar essas pautas que são difíceis de dialogar muitas vezes com a população. E uma delas é a da descriminalização e regulamentação da maconha, que não significa liberar geral, todo mundo vai fumar maconha à vontade. Significa regulamentar no sentido de que, primeiro, não seja crime, de que as pessoas possam plantar em casa, inclusive, para poder consumir sem ter contato com o traficante, porque muitas vezes se diz a maconha é uma porta de entrada para outras drogas. Sim, ela é. Por quê? Porque através da maconha o consumidor tem contato com o traficante. E existem drogas muito mais lucrativas para o traficante do que a maconha, como a cocaína, como o crack. Tem muita gente que fuma maconha a vida inteira e não usa outras drogas, né? Assim como tem gente que usa outras drogas e nunca usou maconha. Mas a maconha que é consumida hoje, ela não é a mesma que é consumida no Uruguai, por exemplo, que é plantada, que tem sementes que são exatamente, justamente por tipo, ser ilegal, é uma droga de pior qualidade, que muitas vezes é misturada com outras coisas, com produtos químicos, né? Então, a melhor forma de garantir a segurança das pessoas no consumo e, ao mesmo tempo, se abrir um diálogo mais honesto sobre as consequências da maconha, né? E dialogar com a juventude sobre a possibilidade de se ter um uso recreativo e, ao mesmo tempo, de se evitar uma dependência que possa, de fato, trazer resultados negativos para a saúde, para o desenvolvimento mental e corporal das pessoas. E, dessa maneira, eu acredito que nós temos uma condição muito maior de diminuir o consumo, né? ou de possibilitar um consumo responsável e, ao mesmo tempo, combater outras drogas que são muito mais nefastas, como o crack, por exemplo. Sim. E tem um estudo da Unifesp de São Paulo que mostra que 60% dos usuários de crack conseguiram, dos que se submeteram ao estudo, 60% conseguiram abandonar o crack utilizando a maconha. Então, eu acho que, além do que tem doenças também que podem ser tratadas através da maconha, e sequer esse uso medicinal é permitido no Brasil, sendo que os Estados Unidos já estão permitindo em vários estados, né? O Uruguai, Portugal também está discutindo isso. Então, eu vejo que é um atraso muito grande a criminalização da maconha e um desperdício de dinheiro, essa guerra às drogas que só traz violência, corrupção policial e mortes de pessoas inocentes. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do 34779105, do Luiz Fernando de Porto Alegre. Na verdade, ele ligou para dar a opinião dele, ele tem 70 anos, ele ligou para dizer que ele e a mulher dele não precisam mais votar, não são mais obrigados a votar, mas que depois desse debate ele e a mulher vão às urnas para o total. Valeu a pena ter vindo nos visitar. Valeu a pena ter vindo no programa. Muito obrigada. Bom, já emendo a pergunta da Carmen de Porto Alegre, que é da terceira idade, ela quer saber qual vai ser a sua política para a terceira idade. Bem, a primeira questão na terceira idade é o problema da aposentadoria. Nós temos hoje uma situação dramática dos aposentados, porque desde o Fernando Henrique foi desvinculado o reajuste das aposentadorias do reajuste do salário mínimo. Então, o salário mínimo teve um ganho importante nos últimos anos que não foi repassado às aposentadorias, porque quem ganha acima de um salário mínimo não está mais vinculado a esse reajuste. E os governos, então, passaram a dar reajustes aos aposentados muito inferiores
superiores aos reajustes do salário mínimo. Então, o cidadão se aposentou, digamos, ganhando 10 salários mínimos, em alguns anos ele está ganhando 5 e daqui a pouco ele está ganhando 1. Né? Se ele se aposentou ganhando 5, em poucos anos ele vai estar ganhando 1 salário mínimo. Então, esse é o primeiro problema que nós temos que mudar. Refazer essa vinculação das aposentadorias com o salário mínimo. E depois tem um conjunto de políticas públicas, né? Por exemplo, o problema que as famílias enfrentam quando tem uma pessoa idosa na família que precisa de cuidados e não tem condições de contratar uma enfermeira ou uma pessoa para cuidar. Então, é necessário que o Estado ofereça esse serviço, né, de cuidado à pessoa idosa, para que ela seja protegida, para que ela seja cuidada. Tem a questão dos medicamentos também, que estão com os preços pela hora da morte. É preciso quebrar patentes de vários medicamentos para poder oferecer esse medicamento mais barato para a pessoa idosa. Então, são várias políticas públicas, inclusive algumas que foram colocadas na lei através do Estatuto do Idoso, mas que não são cumpridas. Tá certo. Laura, a palavra é tua, com total liberdade de assunto. Se quiser retomar, fica à vontade. Eu vou entrar num assunto um pouco mais nacional, assim. Para candidata, a senhora conviveu, na sua época no PT, com figuras como José Dirceu, José Genuíno, Delúbio, que, enfim, foram condenados no julgamento do Mensalão. Eu queria saber da senhora o que a senhora achou da atuação do próprio STF, se acha que realmente foi um julgamento político, como alguns falam, ou se esse seria mesmo o caminho para o combate à corrupção no Brasil, como também alguns falam. Bom, primeiro eu preciso dizer que, para mim, o maior destaque que eu tenho no meu currículo político é ter sido expulsa do PT pelo Zé Dirceu, pelo Delúbio, pelo Genuíno, que hoje estão aí na prisão por causa do processo do Mensalão. Eu acho que eles são a exceção que confirma a regra, e esse é o problema, né? Porque o Supremo Tribunal Federal foi muito duro, né, com os petistas e foi extremamente leniente com o Mensalão do PSDB. Simplesmente resolveu não julgar, mandou de volta lá para o Estado. Então, eu quero que todos os crimes de corrupção sejam tratados com a mesma dureza que foi tratado os condenados do Mensalão. Eu acho que nós demos um passo à frente no sentido de ter condenados políticos, criminosos do colarinho branco punidos, né? Mas nós estamos muito longe de garantir que os crimes de corrupção tenham um tratamento realmente duro como deveriam ter. Né? Nós estamos encarcerando milhares de pobres. Né? O perfil do prisioneiro no Brasil é um jovem, negro, homem, com até o 1º grau incompleto. Esse é o perfil do prisioneiro no Brasil. E estamos aí com as cadeias abarrotadas. O presídio central teria condições de abrigar 1.000 e poucos presos e tem mais de 4.000. Né? Aliás, o presídio central é uma vergonha do Rio Grande do Sul, deveria ser fechado. A atuação do Joaquim Barbosa foi correta? Eu acho que o Joaquim Barbosa teve atitudes corretas e teve atitudes equivocadas. Eu acho que ele não é nem Deus nem o diabo. Por exemplo, o que ele fez com o advogado Genuíno, expulsando o advogado do plenário do tribunal, foi um absurdo. Né? Então, ele tem uma personalidade autoritária, isso é inegável. Mas ele cumpriu um papel importante ali, garantindo que o julgamento fosse até o final, que as condenações acontecessem. Então, eu acho que a gente não pode ser radical no sentido de dizer que a pessoa é só isto ou só aquilo. Né? Ela teve atitudes equivocadas, como essa de expulsar o advogado, e teve atitudes corretas no sentido de conduzir o julgamento e as condenações. Luciana, se tu não tivesse sido convidada a se retirar do PT, tu hoje ainda estaria no partido? Certamente não. Aliás, se eu não tivesse sido expulsa naquele momento, eu teria saído logo em seguida, né? Porque a gente já não tinha mais condições de disputar politicamente dentro do PT. E a nossa expulsão foi justamente o coroamento desse processo de negação
do PT das suas próprias origens. O que o Lula fez quando chegou ao poder, colocando Sarney para presidir o Senado, colocando um político do PSDB vindo do Bank Boston, né? O Henrique Meirelles no Banco Central, mantendo a política econômica do Fernando Henrique, foi a prova de que eles haviam se rendido, né, a essa lógica de fazer política, que é a lógica de chegar ao poder e se acomodar às estruturas vigentes. Eu nunca me acomodei, né? Eu e muitas outras pessoas. O Roberto Robaina, que esteve aqui já nesse programa antes de mim, que é o nosso candidato a governador, era membro do Diretório Nacional do PT quando a gente foi expulso e imediatamente saiu do PT junto conosco, comigo, com a Heloísa Helena, o Babá e o João Fontes, que fomos os deputados expulsos. Ele saiu e vários outros militantes saíram junto conosco. Se eles não tivessem nos expulsado, nós iríamos sair em seguida e já estávamos, inclusive, num processo de construção do PSOL, né? Justamente porque sabíamos que iríamos enfrentar um processo de legalização longo e difícil e que era necessário, já nas eleições de 2010, ter uma alternativa política que resgatasse essas bandeiras que o PT estava abandonando. A pergunta da Kátia de Guaíba, dos jornalistas Samir Oliveira e Laura Geller, você acompanha no próximo bloco, o último aqui desta sabatina com a pré-candidata à presidência da República pelo PSOL, Luciana Genro. A gente já volta. Ainda não passaram aqui. Quanto tempo aí, gente? Isso aqui já foi, Gui. Oi. Qual é a pergunta da saúde? Qual é a pergunta da saúde? Qual é a política para a saúde? Tá, desculpa. E o que é mais não, eu crítico? achei que era a pergunta das nossas, não da A telespectadora. atitude da Dilma de ter... Tá. Eu vou inverter, me vou passa começar essa. com os guris primeiro, depois a gente faz essas perguntas. Tá, já me passa Se a essa aí, gente termina puder de então passar. encaminhar, tentar responder Campinas. um pouquinho mais rápido aí para candidato. Dá para de estímulo. 15 segundos. Este é o Conexão RS e hoje a gente conversa com a pré-candidata à presidência da República pelo PSOL, Luciana Genro. Samir Oliveira pergunta. A pré-candidata, o Brasil hoje tem, se eu não me engano, 39 ministérios. Os outros candidatos falam em diminuir esse número de ministérios, ao que o PT rebate dizendo que seria diminuir as funções do Estado e diminuir ministérios importantes em áreas sociais. Como é que a senhora se posiciona nesse tema dos ministérios? A senhora acha que é preciso diminuir os ministérios ou o atual número de ministérios está bom? Acho que o número de ministérios é secundário. A questão é o número de cargos de confiança. Eu acho que nós temos que diminuir os cargos de confiança, porque é aí que acontece o aparelhamento do Estado, que são as pessoas que não são servidores públicos, que não têm um compromisso com o público e que são colocadas de paraquedas, muitas vezes, para exercer funções que poderiam e deveriam ser exercidas por funcionários públicos. São milhares de cargos de confiança do governo federal. Então, isso é o que nós necessitamos reduzir, deixar o que tem hoje pela metade ou menos, 30% do que tem hoje, porque é evidente que algum cargo de confiança é necessário, porque todo gestor necessita de alguém da sua confiança para estabelecer a sua política, mas não é possível que pessoas que não são da carreira pública exerçam funções que são justamente funções do poder público. Então, é nesse aspecto que nós queremos fazer o corte, nos cargos de confiança. Pré-candidata, a senhora já declarou em mais de uma oportunidade que acha muito injusta a legislação que impede de concorrer aqui no Rio Grande do Sul enquanto seu pai for o governador do estado. Como é que essa questão era tratada dentro do PSOL? Existia uma certa solidariedade, assim, de pensar que, como a senhora não poderia concorrer aqui no Estado, pensar num cargo nacional para a senhora? Existia esse trato dentro do próprio partido? Temos 8 minutos e 2 perguntas. Não, tanto que eu disputei a indicação, né? Foi um processo democrático de debate político que não teve nada a ver com essa questão da minha impossibilidade de concorrer aqui no Estado.
Digão. Bom, eu tenho uma pergunta aqui da Cátia de Guaíba. Guilherme, depois faz a tua pergunta, tá certo? Sim, eu vou ficar por último porque eu sou da casa. Bom, a Cátia de Guaíba ela quer saber qual será a sua política para a saúde a nível nacional e também quais as críticas que a senhora faz ao sistema SUS hoje. Bom, já que nós temos pouco tempo, eu vou ser bem breve. O problema fundamental da saúde é de financiamento. O que acontece hoje? O Brasil gasta 42% do seu orçamento em pagamento de juros da dívida, que só beneficiam as 5 mil famílias mais ricas do Brasil. O dinheiro que vai para pagar juros da dívida é o mesmo dinheiro que o governo gasta com a Seguridade Social, que inclui a saúde e a previdência. Então é preciso, ou melhor, a saúde não, que inclui a previdência e a assistência social. E são 140 milhões de pessoas beneficiadas pela Seguridade Social e 5 mil famílias pelo pagamento de juros da dívida. Então aí está o grande problema. E aí está a grande crítica também, a falta de médicos, a falta de estrutura. O Mais Médicos não resolve o problema da falta de estrutura, da falta de equipamentos, da falta de trabalhadores na área da saúde, que não são só médicos, os enfermeiros, os auxiliares, são fundamentais para um bom atendimento de saúde. Então, é preciso inverter essa lógica de privilegiar o capital financeiro, privilegiar os rentistas da dívida pública, para poder ter dinheiro para investir na saúde e dar um tratamento digno para toda a população. Próxima pergunta do Demétrio. Do Demétrio Fernandes de Campinas, ele está nos assistindo pelo site, pelo Portal Terra. Bom, ele pergunta o que a senhora acha desses mimos, essas regalias que os presidentes têm, como por exemplo, que os ex-presidentes têm, como por exemplo, Diomedes, produção, Deomedes o nome dele, Deomedes Fernandes. A presidenta Dilma acabou de aumentar de 2 para 4 o número de funcionários. Né? O que a senhora acha de todas essas regalias? Eu sou contra privilégios aos políticos e demonstrei isso ao longo da minha vida política, inclusive votando sempre contra aumento de salário dos deputados. Né? Sempre que eu fui deputada, tanto estadual como federal, votei contra o aumento do salário e também contra a criação de privilégios. Então, eu acho que o político ele tem que viver o mais próximo possível de como vive o povo, justamente para poder sentir os problemas que o povo sente e poder reagir a esses problemas como o povo quer que ele reaja. Não pode viver numa redoma de vidro, né? E hoje é o que acontece, né? O presidente da República vive numa redoma de vidro, cercado de, com o perdão da palavra, puxa-sacos, né? E não reflete, não sente o que a população está sentindo. Então, essa lógica tem que mudar. O que a senhora achou das vaias da presidente Dilma na abertura da Copa? Dos xingamentos? Eu acho que xingamentos de baixo calão são sempre prejudiciais ao debate político, né? Mas eu acho que vaias fazem parte da democracia, né? Todo mundo está sujeito a levar uma vaia e ninguém pode fazer disso um grande drama. E acho que o que aconteceu no estádio poderia ter acontecido em qualquer lugar que a Dilma foi. Não é porque lá tinha gente A ou B. Né? Inclusive, o governo deveria refletir se ele acha que o que tinha no estádio era só gente rica, por que ele gastou mais de 30 bilhões de reais para construir e reformar esses estádios, só para abrigar gente rica, né? Então, eu acho que há uma contradição aí no discurso do governo, mas xingamentos de baixo calão não acho que seja produtivo. Colegas, quem toma a frente? Qual a sua posição, então, a senhora falou dos estádios, sobre quanto à Copa do Mundo? Está gerando alguns protestos, né? A gente vê que eles não estão tendo tanta adesão nesse momento, mas é algo que gera bastante críticas, né? A organização da Copa. Qual a sua posição sobre isso? Eu vejo que o governo tentou usar o amor que o povo tem pelo futebol para fazer negócios, né? Porque a Copa foi um grande negócio, e um grande negócio principalmente para as empreiteiras. Aliás, não é casual que as mesmas empreiteiras que fizeram as obras superfaturadas da Copa e dos estádios, principalmente, são as mesmas que dão dinheiro para o PT, para o PSDB, para o PSB, né? Porque há aí uma relação espúria, né, entre o poder público e as empreiteiras. E os únicos que ganharam foram eles. E os especuladores imobiliários também, que se aproveitaram das obras da Copa para aumentar aluguéis, para valorizar seus terrenos e prejudicar as pessoas pobres que moram ali no entorno dessas regiões que foram valorizadas por causa das obras. Então, eu acho muito natural que as pessoas estejam indignadas, né, com esse excesso de gasto
gastos com a Copa e que, ao mesmo tempo, torçam para o Brasil, né? Todos somos brasileiros e torcemos pelo Brasil. Agora, isso não significa ser conivente com gastos abusivos e com superfaturamento de obras e com empreiteiras que lucram milhões, enquanto que sequer o pobre consegue entrar no estádio para assistir o jogo. Laura. Então, minha pergunta, rapidinho. A gente tem, por enquanto, pelo menos 3 mulheres que vão concorrer a esses cargos majoritários da presidência da República. A senhora, a presidente Dilma e a Marina também, que vai ser vice do Campos. Essa participação das mulheres parece ser bem grande agora, justamente por causa desses cargos de presidente. Como é que a senhora está vendo essa participação feminina dentro dos próprios partidos? Porque tem que ter até uma cota para conseguir colocar as mulheres dentro. Como é que a senhora vê isso? Se está crescendo mesmo? Se está adiantando essa legislação também, apoiando, empurrando isso, mesmo que seja uma obrigação? Acho que ajuda. Né? O PSOL, por exemplo, estabeleceu cota de 50% nas instâncias partidárias para as mulheres. Né? Fomos além da cota dos 30%. Ajuda, mas não é suficiente, porque muitas vezes a mulher não participa da política por um conjunto de obstáculos que não está relacionado apenas à ação do partido, né? Mas à vida real dela, né? As obrigações que ela tem na casa, na família e no trabalho. Então, ela tem que acrescentar uma 4ª jornada aí, que é a militância política. E nem todos os maridos compreendem e apoiam isso, né? O marido que fica em casa fazendo janta, cuidando dos filhos para a mulher ir numa reunião, o meu fica, mas muitos não aceitam, né? Então, a gente precisa discutir esses problemas culturais e, ao mesmo tempo, o poder público oferecer estruturas que ajudem as mulheres que querem participar. Sim. Por exemplo, com creches noturnas, né? Locais onde as crianças possam ficar, possam ter refeições coletivas e, dessa maneira, realmente estimular a presença da mulher na política. Mas eu sempre digo, não basta ser mulher, é preciso estar do lado certo. E a Dilma e a Marina não estão do lado certo. De uma forma breve, como é que a senhora avalia o governo de Tarso Genro aqui no Estado? Eu não gosto muito de falar do governo do Estado, porque sempre transforma naquela coisa da filha contra o pai, né? Eu acho que isso não é produtivo para o debate político. Eu acho que o governo aqui, ele está amarrado pelos mesmos problemas que envolvem o governo federal. E a dívida pública do Estado é uma dívida impagável, que consome o nosso orçamento de uma forma brutal. Sim. E inviabiliza que muitas demandas do povo gaúcho sejam atendidas. E, infelizmente, o próprio PT, que quando estava no governo Olívio, através do Arno Augustin como secretário, defendia a revisão desse acordo da dívida, quando chegou ao Poder Federal, agora o Arno está lá no Tesouro, não quer rever o acordo da dívida. Então, esse é o grande nó que amarra as finanças do Estado e dificulta que a população tenha o atendimento que merece na saúde, na educação e em todas as áreas sociais. Pré-candidata, suas considerações em 30 segundos, suas considerações finais. Eu quero agradecer muito a vocês, a oportunidade de estar aqui, a vocês que vieram também participar e dizer que nós do PSOL temos a convicção de que nessa eleição é preciso combater o retrocesso e o continuismo e fazer crescer o novo. Nós precisamos de uma alternativa política de esquerda que dialogue com os problemas do povo e que resgate essas bandeiras que emergiram nas ruas em junho de 2013, que seguiram nas ruas a partir dos protestos, das greves, das mobilizações que se seguiram a junho de 2013 e que não são atendidas nem pelos governos do PT, nem pelos governos do PSB e nem pelos governos do PSDB. O PSOL quer ser essa alternativa de esquerda. A gente fica hoje então por aqui. Eu agradeço a presença dos jornalistas, colega Samir Oliveira do Portal Sul 21 e Gabriela Geller do Portal Terra. Laura Geller, desculpa. Amanhã aqui conosco vai estar o pré-candidato ao governo do Estado pelo PDT, Vieira da Cunha. E também na sexta-feira o pré-candidato ao Senado pelo PSB, Beto Albuquerque. Uma boa noite para você, boa noite pré-candidato, obrigado pela presença. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.